Boa noite, Shalom. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Hoje, quinta-feira, mais um dia que estamos celebrando ao Senhor, crendo que o Senhor vai falar com a minha vida e com a tua vida. Entre na presença do Senhor hoje com uma expectativa que Ele realmente vai responder algumas coisas, vai te dar uma direção, vai te dar um consolo, talvez uma exortação, mas tudo faz parte do kit do céu para nos levar adiante em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, damos a ti toda a honra e toda a glória. Cremos, ó Pai amado, na tua vitória a nosso favor. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem preparado boas coisas para nós, como o Pai que tu és. E nós queremos, então, abençoar as nossas vidas, clamar pela tua bênção sobre as nossas vidas, abençoar a cada vida que está assistindo, que vai assistir, clamar por misericórdia, Senhor, para que o Senhor possa nos visitar e nos levar adiante, Pai, tirando das nossas vidas tudo que for tropeços que possam nos distanciar de Ti, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, dá-nos clareza para que nós entendamos aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia aí, João capítulo 8, versículo 1, uma passagem bem conhecida, a mulher adúltera. João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Nós vemos essa passagem como uma passagem que essa mulher ela não tinha saída. Não tinha o que ela fazer porque ela estava debaixo de um pecado que a própria lei de Deus mandava que ela fosse apedrejada. Não tinha como ela orar, não tinha como ela se arrepender, não tinha como ela buscar, não tinha como ela fazer nada. E de repente nós estamos hoje numa situação onde eu e você nós olhamos e falamos assim, não tem saída para mim. Não tenho o que fazer. Ainda que eu tenha Jesus, ainda que eu possa orar, mas essa situação, nesse momento que eu estou vivendo, nesse lugar que eu cheguei, não tem saída. Mas eu quero te dar uma excelente notícia. Tem uma saída para você. Se você tiver com alguém por perto, fala assim: tem uma saída para nós, tem uma saída para você. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, Ele vai preparar um ambiente espiritual propício para que sejamos alcançados pela saída do céu. Nós limitamos muitas vezes as coisas com as informações e com os recursos terrenos, aquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós conseguimos tocar, aquilo que nós conseguimos ter de certeza que vai acontecer, que muitas vezes não acontecem. E nós então estamos firmados em algo palpável, visível. Mas a fé, ela é totalmente abstrata, ela é algo que você não consegue ver, você não consegue tocar. Deus é da mesma forma, mas então o céu, ele tem uma regência diferente da terra. Quando nós entramos realmente na sintonia, na frequência do céu, as coisas começam a falar diferente a nosso respeito. Nós precisamos entender que nós estamos entrando em um lugar onde um Deus todo-poderoso se torna teu pai, meu pai, e ele então vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma como nós não esperávamos que pudesse acontecer. Por isso que nós olhamos para essa situação que nós estamos olhando hoje, falando assim, como que eu vou sair disso? Como que a minha situação vai mudar? Como terá uma saída para mim nessa vida, nesse momento, nessa empresa, na minha vida financeira, física, saúde, na família? Como que esse quadro vai se reverter? Mas existe uma regência celestial, existe realmente um kit do céu liberado para nós,
para fazer com que isso seja mudado. E esta mulher, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei mandava apedrejar, ou seja, não tinha saída, não tinha argumento, não tinha conversa, não tinha justificativa, não tinha que pagar fiança, não tinha que fazer nada, era morrer. Era pagar com o próprio corpo pelo pecado que havia cometido, ponto final. Isso era dado por Deus através de Moisés na lei e não tinha o que fazer. Mas essas pessoas que pegaram essa mulher em flagrante adultério, eles poderiam ter simplesmente apedrejado essa mulher. Cumpriam a lei, cada um ia para sua casa e estava resolvido o problema. O problema é que eles quiseram fazer uma gracinha com o problema da mulher. Eles quiseram tripudiar em cima do problema da mulher. E aí que chegou o livramento para ela. Existem áreas da minha vida e da tua vida que o adversário já está querendo fazer graça, já está querendo tripudiar, já está querendo fazer com que nós sejamos envergonhados no meio de todo mundo, já está querendo levar a gente para um lugar onde ele quer expor a nossa situação. E é nesse momento que nós temos que descansar, ficar com a boca fechada e esperar Jesus agir. Deus está te convidando e me convidando. Fecha a boca e deixa eu agir. Estão mexendo comigo agora. Estão falando comigo agora. Já passou o seu nível de autoridade, de jurisdição. Não é mais com você. Existem áreas da minha vida e da tua vida que já passou. Nós não conseguimos fazer mais nada. E o que Jesus está nos convidando a fazer hoje? Fica quieto. Só observa. Deixe os teus acusadores. Não se justifique. Não fala nada. Fica quieto. Deus está nos convidando para um momento de silêncio, aonde virá uma resposta, aonde virá uma saída, onde virá realmente algo para as nossas vidas que o Senhor vai preparar para nós algo que não existe. Nós precisamos entender que o nosso Deus é capaz de fazer algo que não tem existência ainda nessa terra. Algo que nós falamos assim, mas isso nunca aconteceu com ninguém, como vai acontecer comigo? Fica quieto, que Jesus vai fazer. Apenas observe, apenas descanse no braço do seu Senhor. Apenas creia, fala, Senhor Jesus, eu vou ficar aqui, eu não tenho realmente o que fazer. Eu já fui para todo lado, já pedi para tudo que eu podia, já orei, já jejuei, já li Bíblia, já fui no culto, já dizimei, já ofertei, já fiz todas as práticas espirituais, já fiz quebra de maldição hereditária, já fiz tudo. Agora estão tirando sarro da minha cara. Estão agora me expondo, estão agora fazendo do meu pecado, do meu problema, da minha limitação, da minha dor, algo que eu não tenho o que fazer. Então, às vezes, o adversário ele quer passar um vinagre na nossa ferida, ele quer passar um sal na nossa ferida, ele quer fazer com que realmente as coisas fiquem mais engraçadinhas para ele. Ele quer fazer com que. Amor, tira a televisão da frente, não, por favor. Ele quer fazer com que as coisas aconteçam para que nós o divirtamos. Sansão estava ali operando as coisas de Deus, mas ele estava se perdendo aos poucos. Ele estava indo para um caminho muito equivocado, se envolvendo com as mulheres, se envolvendo com o pecado e fazendo aquela força dada por Deus, pelo Espírito Santo, para ele fazer a obra de Deus, ele usava na sua vida particular. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando pegamos uma autorização de Deus, a força dada por Deus, e nós usamos na nossa vida particular. Existe algo liberado por Deus para mim e para você, uma unção determinada que é para usar com as almas, é para usar na pregação da palavra, é para usar para a propagação do evangelho. Não toque nisso. Não é por aí que Deus vai te dar vitória, que Deus vai me dar vitória. Mas Sansão, ele brincava com essa unção. Ele usava para ele, usava para tirar sarro, usava para fazer chacota, ele usava para muitas coisas a unção de Deus. Até que ele foi levado a um lugar onde ele foi realmente feito de palhaço, foi furado os olhos dele e ele, então foi feito ali para divertir as pessoas. E mesmo naquela situação pecaminosa de Sansão, nos últimos momentos da sua vida, ele faz uma oração e ele derruba aquelas colunas do templo e ele faz com que realmente aquelas pessoas fossem mortas. Aquelas pessoas ali no último ato da sua vida, ele fez com que fosse extirpado os seus adversários, mesmo estando com problema, porque ele se arrependeu do seu pecado, ele clamou para que o Senhor usasse a vida dele pelo menos a mais uma vez. Então existe um momento na minha vida e na tua vida que nós já estamos tão cansados, tão exaustos, e ainda assim o adversário, ele quer levar a gente mais adiante para tirar uma casquinha. E essa mulher já tinha sido pega em flagrante adultério, ela já estava envergonhada, ela já sabia que ela ia ser apedrejada, ela já sabia que ia morrer, mas aquelas pessoas então pegam, levam ela até Jesus,
e querem usar aquela vida para acusar Jesus, para pegar Jesus numa falha. Porque quando eles chegaram com a mulher até Jesus, ele falava assim: Moisés disse que a lei é para apedrejar. Mas o Senhor Jesus, o Senhor fala o quê? O que eles estavam perguntando de verdade? Jesus, o Senhor, você fala que você é filho de Deus. Deus mandou apedrejar. Você vai concordar com seu pai ou você vai discordar? Você pensa igual ao seu pai, igual Moisés? Ou você pensa diferente deles? Você tem algo diferente para falar? Ou você realmente é Deus? Você realmente é filho de Deus? Você realmente está de acordo com aquilo que Deus mandou fazer? Então Jesus ele pega, fica quieto, se inclina e começa a riscar com o dedo no chão. Ele começa a falar com o pai. Ele fala: Pai, estou numa situação muito complicada. Me colocaram num lugar aqui agora, o que eu faço? Como uma criança que risca no chão, sabe uma criança quando senta e vai riscar no chão? Eu vejo Jesus nessa passagem como uma criança, totalmente indefesa, pedindo socorro para o pai. Falando: Pai, me socorre, eu estou aqui brincando, mas a coisa está muito séria. Eu estou aqui riscando no chão, mas o que que eu faço? O que que eu falo? Então Deus vem e fala para eles, que aqueles que não tiver, que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que desde o menor até o maior, todos foram soltando as suas pedras e foram embora. E então o que livrou essa mulher? Ela ficou com a boca fechada, ela não tinha defesa, pela lei era para ela morrer, ela não tinha nenhuma saída na lei, mas eles transferiram o pecado dessa mulher para Jesus Cristo. Quando o diabo começar a fazer gracinha com a minha vida e com a tua vida, com os nossos problemas, ele estará transferindo os nossos problemas diretamente para Jesus. A gracinha não é mais com a gente. Por isso que eu estou te orientando, fica com a boca fechada. Deixa o diabo fazer gracinha com Jesus, que ele vai se transformar no responsável por essa causa. É como se o diabo tivesse pego, aqueles acusadores pegaram o peso do pecado daquela mulher e puseram sobre os ombros de Jesus, assim, agora é o Senhor que pecou. O que o senhor vai fazer? E Jesus não peca. Jesus não tinha como assumir aquele pecado, Jesus não tinha como ser apedrejado por aquilo, Jesus não tinha como dar uma resposta diferente a não ser o livramento. O problema é que ele precisava ultrapassar uma atmosfera, ele precisava ultrapassar um limite de tempo. E como ele é um Deus da eternidade, então ele já instituiu aquela mulher na era da graça. Era como se ela já tivesse nascido lá na frente, fora da lei, como se ela tivesse cometido o mesmo pecado. Ele não inocentou ela do pecado. Ele não falou para ela que ela não tinha pecado, mas o que ele falou foi assim: vocês que estão acusando e que na verdade estão na mesma situação que ela, mas se tiver alguém diferente, atira a primeira pedra. E eles sabiam que Jesus era Deus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus com aquela resposta, e todos, pela consciência deles, tinham a certeza absoluta que se um tentasse levantar uma pedra, Jesus ia falar: para aí, você também tem pecado. E aí também seria um pecado de morte, não era um pecado comum. Todos ali estavam no mesmo barco, mas estavam pegando aquela mulher para fazer uma gracinha, para acusar Jesus, para encurralar Jesus. Todas as vezes que o nosso adversário encurralar o nosso Cristo, nós teremos vitória. Não se preocupe com a situação que você está. Deixa o diabo tripudiar sobre a tua vida. Daqui a pouco, Jesus vai se levantar e vai dar uma ordem. E nós estaremos sendo livrados disso. Aquela mulher, ela tinha uma sentença de receber pedras até morrer. Aquela mulher, ela estava sentenciada a isso. Não tinha outra saída para ela. Mas ao mexer com Jesus Cristo, o que ele tinha para dar? Ele não tinha pedra. Porque ele é o pão da vida. Ele tinha pão. Eles mexeram com aquele que tinha pão. A pedra era realmente uma representação de morte, de destruição, de fracasso, onde ia doer, onde ela ia pagar com o seu próprio corpo o seu pecado. Mas ele pôde dar um pão para ela. O adversário fez com que fosse transformada aquela pedra em pão, através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que nós que somos maus, Jesus falando: vocês que sois maus, se os teus filhos te pedirem pão, vocês não vão dar uma pedra. Imagine meu pai, se não vai te dar o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo deu pão para Jesus dar para aquela mulher. Falou: eu não tenho pedra para te dar. Porque ele se levanta e fala assim para ela: cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela falou: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Ele tinha uma palavra para aquela mulher aonde ela estava esperando as pedradas, onde ela estava em silêncio para receber as pedradas, e quando alguém abre a boca para se dirigir a ela, ele falou assim para ela: eu tenho pão para te dar.
Eu tenho vida para te dar. Eu tenho a minha presença para te dar. Eu tenho o meu livramento para te dar. Você não vai colher o fruto desse pecado dessa maneira, não. Porque eles vieram transferir para mim. Eles mexeram com o Deus Todo-Poderoso. Se o adversário estiver mexendo com Jesus, fique tranquilo. Faça com que isso aconteça. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue fazendo as coisas que você está fazendo, as práticas espirituais que você continua, que você está fazendo, não desista, continue, porque o teu adversário vai mexer com Jesus e ele vai ser sentenciado. Não importa a situação que você se encontra. Não importa até o desânimo que você está. Às vezes a gente olha aquela mulher, eu imagino ela passando aquela vergonha do lugar que ela foi pega até chegar na presença de Jesus, cada vez mais juntando gente, todo mundo rindo, acusando. É a vida que nós passamos, é a situação que nós passamos em muitas áreas. Não se preocupe com as risadas. Não se preocupe com as palavras de acusação, de afronta, palavras de morte, pessoas gritando ao ouvido dela: você vai morrer, você vai ser apedrejada, e ela envergonhada, mas ela estava indo para o lugar certo. Aquela mulher teve a graça de, dentro da lei, encontrar-se com Jesus. E nós vamos ter essa mesma graça, de dentro da graça, dentro da igreja, dentro da presença, nós vamos encontrar um livramento em Cristo, porque Ele é fiel. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim: pastor, eu estou cansado, eu estou cansada, essa vida tá me sufocando. O que a gente conversa com as pessoas, a maioria das pessoas estão realmente sufocadas. As pessoas estão cansadas das mesmices, das coisas que não mudam, que nada acontece, vai um pouco para frente e volta para trás. Mas nós precisamos nos posicionar, porque Jesus quer nos dar uma outra oportunidade. O que ele fez para essa mulher aqui foi abrir um portal no tempo, estabelecer ela no lugar possível dela ser perdoada. Falou para ela: agora vá e não peques mais. Ele não repreendeu, ele não deu bronca, ele não falou que ela era uma prostituta, que ela era uma vadia, ele não falou nada para ela. E ela, com a boca fechada, sem se justificar, sem uma oração, sem fazer nada, ela simplesmente desfrutou daquela presença. Ela simplesmente conseguiu desfrutar do Deus Todo-Poderoso que estava na frente dela. Ela estava achando que iam levá-la a um lugar aonde aquele Jesus ia falar: não, não tenho o que fazer. Foi o que meu pai falou através de Moisés, eu estou de acordo. Inclusive, a primeira pedra eu vou tacar. Às vezes nós estamos esperando a primeira pedrada de Jesus mesmo. Ele não vai te fazer isso, ele vai te dar pão. Jesus vai nos socorrer com pão. Jesus vai nos socorrer com a presença dele. E às vezes nós pensamos assim: mas como que eu vou conseguir isso? Eu não sei nem orar direito. Se eu li 2 páginas da Bíblia na minha vida inteira, foi muito. Eu não jejuo. Irmão, dentro da tua idade espiritual, dentro daquilo que você pode oferecer para Jesus, ele vai operar na tua vida. Dentro daquilo que você já pode fazer. Essa mulher aqui, ela não orou, ela não jejuou, ela não fez nada. Ela saiu de um pecado e foi para a presença de Jesus, e Jesus operou a favor dela por misericórdia. Porque justamente os adversários dele foram afrontá-lo, foram testar Jesus. Todas as vezes que Jesus for testado por causa minha e sua, nós teremos livramento. Não se preocupe, fica com a boca fechada. Aguarde o livramento de Deus, porque ele virá. Aguarde a providência do Senhor, porque certamente o Senhor não tardará. O Senhor irá providenciar para nós uma saída, ainda que seja no último momento, no último instante. Essa mulher já tinha visto a morte. Ela já sentia o gosto amargo da morte, ela já sentia o gosto pesado do pecado, ela já estava toda arrebentada. E de repente aparece algo extraordinário para ela. A chave girou em minutos. Deus pode trazer um novo para aquela mulher em minutos. E Deus tem algo novo para trazer para mim, para trazer para você. Deus tem uma chave para girar. E eu não estou falando isso aqui para te incentivar, para você dormir um pouquinho mais feliz e mais leve, não. Mas eu estou falando isso para que isso seja realmente uma semente dentro de você, para que você plante e fale assim: eu creio nisso. Receba isso pela fé. Não é um discurso, não é algo para te incentivar, não é uma palavra de incentivo, mas é uma palavra de fé, de ânimo. Jesus é poderoso e ele opera a favor das nossas vidas. Creia nisso, descanse nele. Alexandre, mas faz muito tempo, eu sei. Na minha vida também tem coisas que faz muito tempo, mas nós estamos crendo que as coisas mudarão. Nós estamos crendo que realmente nós nos posicionando, Deus vai nos visitar, irmãos. Ao mesmo tempo que nós escutamos pessoas que estão demasiadamente cansadas, nós também temos ouvido testemunhos de pessoas que têm visto as coisas mudarem. Eu tenho visto as coisas mudarem dentro da minha casa,
no meu relacionamento com as pessoas, com a minha esposa. Ainda hoje eu falei para minha irmã, para Fernanda, eu estava no telefone com ela. Eu falei, nós precisamos ver como nós estamos por dentro. Às vezes eu ia para Bauru, 2, 3 lugares. Era um que me tratava mal, era outro que eu discutia, era outro. Por quê? Porque eu estava ruim. Eu estava estranho, eu estava esquisito. Hoje eu vou no shopping, vou no mercado, eu faço as mesmas coisas nos mesmos lugares, às vezes com as mesmas pessoas, não acontece nada. Por quê? Eu não tenho mais aquele imã atraindo pessoas para me tratarem mal, para serem mal educados, para me darem más respostas, depois também eu não estar bem para administrar aquilo. Então, nós temos que tratar da nossa vida. Eu tenho visto uma mudança interna. Eu tenho visto uma mudança que ela vai reger o lugar que eu chegar. Eu não dependo mais de uma pessoa me atender bem, porque eu estou bem. Se ela me atender bem, melhor ainda. Mas se ela me atender mal, eu posso virar as costas e ir embora, eu posso relevar, eu posso falar, moça, você quer uma ajuda, você quer uma oração? É para isso que Deus tem nos chamado. Mas o problema é que nós já estamos tão sobrecarregados que quando nós encontramos esses problemas lá fora, a resposta nossa é para botar mais fogo. Somos mais combustíveis para pôr mais lenha na fogueira do que extintor para apagar os problemas. Às vezes nós temos uma certa autoridade em algum lugar, mas criamos mais problemas do que aqueles que não têm, porque nós já estamos contaminados, nós já estamos com maus. Quando eu estava ruim, quando eu estava esquisito por dentro, eu era o que mais arrumava encrenca. E eu tinha a função nos meus ombros de colocar as coisas para acertar, para colocar as coisas para abaixar a poeira. Mas ao invés de eu resolver o problema, eu aumentava o problema. Ao invés de eu ir lá para realmente tirar o atrito, eu trazia mais atrito, porque eu estava podre por dentro. Eu estava totalmente corrompido por dentro. Eu não tinha a presença de Jesus dentro de mim. E aí, com a nossa presença, com a nossa carnalidade e com todos os problemas bombando no nosso miolo, a gente não presta para nada. A não ser para trazer problema, confusão, discórdia. Mas se acerte por dentro para você ver se as coisas não vão ficar diferentes. Nos mesmos lugares que você ia, com as mesmas pessoas que você tinha problema, o problema vai acabar, porque o problema muitas vezes é você. Você pensa que é um lugar, que é uma pessoa, que é o filho, que é a mãe, que é a avó, que é a sogra, e o problema é você. Simplesmente você acerta a tua vida, o problema acaba. Você fala, ué, mas minha sogra é a mesma, meu filho é o mesmo, a mulher da padaria é a mesma, a minha esposa falou a mesma coisa, para mim agora não fez, porque você estava ruim. Então o problema é você, o problema sou eu. Quando nós saramos, quando nós não temos feridas abertas, muitas vezes as pessoas nos cutucam, mas a gente nem sente. Ou se a gente percebe que está cutucando, a gente tem uma resposta totalmente diferente, porque a gente tem uma resposta espiritual. A gente está num descanso, a gente está numa fé, numa certeza que Jesus está fazendo a obra, que Jesus está operando milagres, que Jesus está fazendo com que as coisas aconteçam. Então fica descansado no Senhor, fica na paz, entra no descanso do teu Deus. Nós estamos aqui provavelmente para reabrir o ministério, eu já falei esses dias. E quando nós fechamos o ministério, nós demos todas as coisas, nós ofertamos, na verdade, em 2 igrejas, dividimos as coisas que era mesa de ping-pong, pula-pula, coisas que a gente usava para as crianças, para uma igreja, e demos uma outra igreja inteira para outro pastor. Cadeira, mesa de som, púlpito, altar, data show, microfone. A gente deu uma igreja montada para um lugar e uma parte das crianças de recreação para outra igreja. E agora está chegando a hora da gente reabrir a igreja. E nós, já falei aqui, que nós não temos nada para reabrir essa igreja. E o que aconteceu esses dias? Esses dias a gente estava conversando com alguns pastores que são amigos nossos, e nós nem imaginávamos que eles iriam falar aquilo. E ele me perguntou como é que estava sobre a venda do salão, sobre alugar. Falei, pastor, por enquanto nem alugou, nem vendeu, e se não alugar ou vender, até dia 15 a minha intenção é reabrir o ministério aqui mesmo. Se Deus não falar nada diferente, se nada mudar, vai ser isso. Aí, beleza, a gente que estava conversando, eles estavam em viagem, na verdade. Passaram uma meia hora, eles ligaram de novo. Falaram, ó, se vocês forem reabrir, nós temos cadeira, temos caixa de som, temos não sei o quê, praticamente uma igreja. Eles vão ofertar na nossa vida para a gente reabrir. Então, não existia possibilidade nenhuma. Não tinha saída nenhuma.
Não tinha nada, a gente ia ter que começar com 10 cadeiras lá de plástico e ir fazendo igual a gente fez da outra vez. Mas dessa vez havia algo plantado no reino do Espírito. Havia uma igreja plantada já. E Deus então ele proporcionou isso agora. Chegou o momento de reabrir, a igreja já está pronta. Pastores que nós conhecemos há pouco tempo. Deus vai preparando, vai colocando pessoas no nosso caminho para nos abençoar e para nós abençoarmos, e as coisas vão acontecendo. Fique em paz. O importante que nós temos que fazer é uma plantação. Nós não sabemos essa mulher adúltera, como era a vida dela. Nós não conhecemos as plantações dela. Você já pensou se essa mulher ela poderia estar numa prisão de um adultério, mas ela poderia ser uma mulher que buscasse a Deus, que cresce em Deus, que tivesse algum tipo de relacionamento com Deus, e isso falou a favor da vida dela. Ah, era uma adulta, era uma tranqueira, não sei. Simplesmente Deus saiu ao auxílio dela. Simplesmente tinha algo no reino espiritual e para aquela adúltera as pedras não valiam. Para aquela adúltera o que tinha era pão. Para aquela adúltera o que tinha era livramento. Para aquela adúltera o que tinha era ver todos os seus acusadores largando as pedras e indo embora com a cabeça baixa e deixando ela e Jesus. Olha que mudança de cenário tremenda. Uma mulher que chega na presença de Jesus cabisbaixa, arrasada, já sabendo que ia morrer, com os acusadores gritando, e de repente ela olha ao redor e não tem um acusador. Todos foram embora, na mesma condição que ela, só que só ela recebeu a palavra: vá e não peques mais. Só ela pôde ter a graça de conversar com Jesus. Só ela foi indagada por Jesus: cadê os teus acusadores? Aqueles homens poderiam ter soltado a pedra e ter ficado lá, mas eles estavam envergonhados, eles estavam com medo. Eles sabiam o que eles tinham feito, eles preferiram ir embora. Eles poderiam ter se prostrado e falar: Senhor, já que o Senhor descobriu o meu pecado, já que o Senhor sabe que eu estou nesse erro, tenha misericórdia da minha vida. Mas eles foram embora, talvez para as mesmas práticas. Mas aquela mulher, a acusada, que ia ser apedrejada, que já estava morta aos olhos de todo mundo, ela estava viva, comendo da presença de Deus, recebendo uma palavra da boca do Mestre: vá e não peques mais, nem eu tampouco te condeno. Ela recebeu ali uma carta de euforia. Ela recebeu ali um aval de Deus. Olha, eu estou com você. Mas, por favor, não peques mais. Considere esse livramento. Considere isso que chegou às tuas mãos. Não se deixe enganar. Se você cair de novo, provavelmente você não terá a mesma sorte. Então ela saiu dali com uma palavra, com um livramento, uma experiência tremenda. Nós precisamos fazer isso. Nós vamos ter experiências tremendas com Deus. Essa coisa da igreja apareceu assim do nada. Existem coisas na sua vida que você já plantou há muitos anos que vai começar a aparecer na sua vida. Oração que você fez foi uma oração séria, mas se você preparar o teu coração agora, vai voltar. Como que ia voltar a igreja nas minhas mãos? Como que Deus ia me restituir a cadeira, o som, para quê? Para pôr na área da minha casa? Para eu dar para outra igreja? Mas quando eu me posicionei, Deus falou: filho, você voltou, você vai fazer a obra, a cadeira que você plantou está aqui, eu sou fiel. Você voltou, está comigo, vamos começar de novo. O que você plantou lá, eu levantei de longe, está na tua mão, recomeça. O Pai está com você. É um Pai que estará sempre presente. Isso que você plantou muitas vezes ainda não chegou na tua mão porque você está fora de posição. Mas se posicione. Para Pai, eu estou aqui disponível para recomeçar, seja em que área for. E Deus então vai falar: você vai recomeçar, o Pai está com você. Nós estaremos juntos. O Pai tem prazer de caminhar com o Filho. Mais para frente do capítulo 8, no capítulo 9, depois você lê na tua casa aí, existe uma passagem muito bonita que eu vejo assim uma demonstração muito vívida de uma vida no espírito de verdade. Essa passagem se fala de um cego de nascença. Jesus estava passando por um lugar e perguntam para ele assim: quem pecou, o pai ou ele, para ele estar cego? Jesus fala assim: nem ele nem os pais, mas isso era para que se manifeste a glória de Deus. Jesus então pega, cura aquele cego e vai embora. Ele sai daquele lugar. E ele deixa o cego ali. E o cego começa a ser indagado pelas pessoas, pelos fariseus. Começa as pessoas a falar assim: não era esse o cego? Uns diziam: parece com ele. Outros falaram: não, mas é ele.
E ele fala assim: sou eu. Aí depois vem os fariseus e perguntam como é que ele foi curado. Ele fala. Aí fala assim: ah, mas se foi Jesus que curou, esse Jesus não é de Deus, porque se fosse de Deus, não teria curado no sábado. E outros falavam assim: mas como é que pode alguém que não seja de Deus fazer uma cura tão tremenda? E havia uma dissensão entre eles, uma discussão, uma rachadura. Uns pensavam que era um milagre de Deus, outros pensavam que era uma coincidência ou algo do diabo. E aquele menino ficou ali, aquele rapaz, aquele homem. Ele estava ali naquele lugar e ele começou a ser indagado, ser indagado, ser indagado. E ele foi dando as respostas. E aí, de repente, falaram assim: esse homem, ele não é de Deus, ele é um pecador. Ele fala assim: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E ele vai tendo resposta para todas as coisas. E ele passa por uma situação que para mim foi a pior de todas. Os pais dele são chamados. E chega o pai e a mãe e fala assim: esse é seu filho que é cego? E como ele foi curado? Fala assim: ó, sabemos que esse é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Como ele foi curado? Pergunta para ele. Ele é maior de idade, ele vai responder para vocês. E a Bíblia está escrita assim no capítulo 9 de João, que eles responderam isso porque havia um acordo na sinagoga que quem reconhecesse que Jesus era o Cristo seria expulso. Agora você imagina um filho acabado de ser curado de uma cegueira de nascença. Quando os pais chegam, eles não dão um abraço, eles não choram junto, e eles não enfrentam a religião junto, mas eles preferem falar assim: ó, ele é de maior, ele se vira. O filho olhou aquilo e falou assim: nem meu pai e minha mãe, mas ele fica firme. E as pessoas voltam e perguntam dele, perguntam para ele, e ele vai falando: vocês querem ser discípulos dele também? E ele vai reafirmando a fé dele, ele vai honrando Jesus, honrando Jesus, honrando Jesus, mas Jesus não estava com ele. Existem coisas das nossas vidas que Jesus vai operar um milagre e vai nos deixar por conta e risco. Ele vai querer saber como nós vamos nos comportar, que resposta nós vamos dar quando as afrontas vierem. E aí que muitas vezes a gente tem problema. E aí que muitas vezes as coisas se complicam, porque nós não aguentamos o peso das afrontas, o virar das costas de pessoas tão amadas, que a gente esperava tanta coisa. Como esse jovem, esse homem esperava um beijo, um abraço, um choro do pai falando: filho, graças a Deus. Quem te curou? Eu quero esse Deus para mim, eu quero conhecer essa pessoa. E quando eu perguntasse assim: quem curou? Foi Jesus, eu estou indo conhecer ele com meu filho. Mas ele não teve esse apoio. E às vezes você está esperando isso para caminhar, esquece isso. As pessoas não vão te apoiar, a religião não vai te apoiar, muitas pessoas da sua família não vão te apoiar, seus amigos não vão te apoiar. Continue caminhando até ser expulso. Chegou um momento ali que ele foi falar de Jesus com mais firmeza para aqueles homens, assim: você é nascido cheio de pecados e quer ensinar a nós, e expulsaram ele da sinagoga. E Jesus, imediatamente após ele ser expulso, depois você lê lá capítulo 9 de João, Jesus fala assim: você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Fala assim: quem é esse para que eu creia? Eu que vos falo. Eu creio. Eu creio. Ele fala assim: eu preciso ver. Ele fala assim: você já tem visto. Jesus estava dando um testemunho daquilo que ele tinha feito lá atrás. Assim: você já tem visto, tem dado testemunho, tem conseguido romper todas as coisas, agora eu quero me apresentar. Você quer ficar comigo? E esse homem fala: eu quero. Você precisa entender que quando você romper com todas essas cadeias de rejeição, de perseguição, de afronta, de medo, de intimidação, é a hora que Jesus vai encontrar com você. Nós precisamos entender que essa cadeia diabólica para nos levar de volta para a cegueira, porque esses homens não iam conseguir mais que esse homem ficasse cego fisicamente, mas eles estavam querendo agora cegá-lo espiritualmente. Quando os teus olhos se abrirem agora, se abriram espiritualmente, não deixe nada de cegar. Não deixe com que as palavras de afronta, de derrota, de perseguição, de traição, levem você de volta para a cegueira. Fala: eu estou vendo e eu quero ver mais. É o Senhor Jesus, eu quero ficar perto de ti então. Eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando, porque o Senhor abriu os meus olhos, eu era cego de nascença, eu pude ver todas as coisas de uma vez só. Não me interessa mais o que eu estou vendo. Meu pai e minha mãe me abandonaram, eu estou vendo o Senhor. A religião me abandonou, graças a Deus. Não reconheceram o Senhor, infelizmente, mas eu te reconheço, eu te quero. E aí nós vamos dar esse passo de qualidade ao ser expulso desse ambiente,
onde nós vamos rechaçando os convites do adversário para a cegueira e vamos nos mantendo cada vez mais lúcidos, cada vez mais enxergando, até sermos expulsos. O adversário está louquinho para nos cegar com as feridas, com as dores, com as afrontas, com as intimidações, com os medos, com as mágoas, com as tristezas, com raiva, com ódio, com rancor, com vingança. Não se deixe ser cegado por nada disso, mas continue na sua toada. Continue indo no ritmo que Deus te chamou para ir, até você ser expulso do sistema. Até você ser expulso dessas coisas que eles não vão aguentar a presença. Sabe por que eles expulsaram? Eles não aguentaram a presença. A presença era tão forte de Jesus na vida daquele cego, que aonde ele falava, aonde ele punha a mão, a palavra dele era um fogo naquelas vidas, naqueles demônios que estavam ao redor dele. Continue falando. Continue falando, é Jesus, foi ele que me curou. Se ele é pecado, se ele é pecador, não sei. Se eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Vocês estão querendo ser discípulo dele também? Fica firme, irmão. Não negue Jesus por nada. Continue falando, Jesus é bom, é Jesus que fez, é ele que faz. Eu estou com ele, eu acredito nele. Continue profetizando sobre a tua vida. Isso que Jesus fez a seu favor. Não se permita mais ser cego em esfera nenhuma. Seus olhos estão abertos. Continue com o olho aberto. Continue enxergando Jesus. Vá se encontrar com Ele. Fala, Jesus é o Senhor e acabou. Eu estou aqui para sempre. É o Senhor que eu quero. É o Senhor que eu vou buscar. É o Senhor que eu vou adorar. É o Senhor que eu vou dar glória. É o Senhor. Assim também como não havia uma saída para aquela mulher adúltera, mas que no lugar de pedra veio pão. Também não havia uma saída para esse homem cego. Esse homem cego iria morrer mendigando, esmolando, passando vergonha, chacotas, sendo acusado de pecador, porque lá no final, no começo da história, Jesus responde assim para quem disse quem era o pecador, quem tinha pecado, ele ou os pais. Jesus falou: ninguém pecou. Então, se ninguém pecou, ninguém pecou. Mas ele sai de lá ouvindo assim: você cheio de pecados, vem, quer nos ensinar? Ou seja, as pessoas não vão reconhecer muitas vezes que você está liberto, que você está livre. Elas vão continuar te enxergando como cegas. Eles tinham aquele homem como pecador porque ele era cego, mas com o olho aberto eles olhavam assim: você é um pecador e acabou. Você nasceu em pecado, não tem transformação. O adversário não vai reconhecer a tua transformação. Ele vai querer usar as informações que você vai falar para ele só para te afrontar. Essas pessoas não queriam saber quem fez o que estava acontecendo para se converterem. Elas já sabiam o que elas queriam. Igualzinhos que levaram a mulher adúltera até Jesus. Eles só queriam pegar Jesus no contrapé. Eles só queriam dar o bote. E esses homens, a mesma coisa. Eles queriam pegar esse cego em alguma contradição para falar: esse Jesus não presta para nada, mas ele ficou firme até o final. Não deixe o adversário pegar o teu Jesus. Guarde o teu Jesus com você. Guarda a tua visão com você. Guarda o que você está vendo hoje com 7 chaves. Fala: eu não vou abrir mão mais dessa visão. Eu era cega, mas agora eu enxergo. Aleluia. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não vou abrir mão dessa visão que ele me deu. Por nada. Eu não negocio isso por nada nem por ninguém. Daqui para frente é só Jesus e pronto. Não negocie a visão. Podem te acusar, podem te chamar de do que for. Fica firme. Fica nessa pegada que você tá. Que é isso que vai resolver o teu problema. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo, culto, Santa Ceia. Eu não sei se vocês estão conseguindo preparar a Santa Ceia, mas é muito importante que você prepare a Santa Ceia, para que você faça parte do corpo e do sangue de Cristo. Então, se você não está conseguindo, compra o teu suco de uva, compra o teu pão, faça uma Santa Ceia. Se conseguir fazer uma Santa Ceia com a tua família, faça uma Santa Ceia com a tua família. Ah, mas a minha casa está meio assim, meio bagunçadona. Ora ao Senhor. Se é sacerdote da sua casa, você é a pessoa lúcida na sua casa espiritualmente, fala: Senhor, eu vou servir uma ceia para os meus parentes, para os meus filhos, para minha esposa, se eles quiserem. Santifica essa santa ceia. Eles estão com problemas, assim como eu estou com problemas, eu creio que o Senhor vai me alimentar espiritualmente, vai me tirar desses lugares. Toma uma santa ceia pela fé. Não é, nós não tomamos santa ceia porque somos perfeitos, porque somos semideuses. Tomamos santa ceia pela fé, arrependidos, querendo uma mudança de verdade. E Jesus vai nos honrar. Então leve isso a sério. Se você não tem tomado a santa ceia, prepare o teu suco, prepare o teu pão. E domingo ceie, em nome de Jesus, às 19 horas. Amém? Você que puder compartilhar depois lá no YouTube,
se inscrever no canal. Em nome de Jesus, faça isso. A tua oferta, o teu dízimo, está o Pix aí embaixo. Oferte, dizime, plante a tua semente com fé em nome de Jesus. Faça com que realmente o teu dízimo, a tua oferta não seja um dinheiro. Esses dias eu vi um ensino que a oferta e o dízimo elas estão ficando cada vez mais robotizadas. As igrejas hoje elas têm Pix, ela tem uma maquininha de cartão, ou você vai lá e põe o seu dinheiro numa caixa de madeira. Mas o escritor do livro estava falando assim que as ofertas, você levava um animal, você se relacionava com aquela oferta, você tinha algo vivo no teu braço, que daqui a pouco você ia ver morto, você punha a tua mão, você transferia o teu pecado, aquilo era imolado, você via o sangue. Então tinha um relacionamento com o que era ofertado. E hoje está muito mecânico isso, está aqui o dinheiro, vai lá, passa o cartão, manda o Pix. Não, se relacione com a oferta, que isso seja vivo para você, que você tenha uma expectativa, olhe isso como uma semente, olhe isso como uma redenção do teu pecado, olhe isso como uma plantação para que uma porta se abra. Faça realmente um culto ao ofertar. Não é dinheiro, Deus não está falando de dinheiro, mas está falando de semente, de princípio, de obediência, para que Ele nos alcance nisso e possa nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por mais um dia. E quero clamar ao Pai por saída, assim como houve uma saída para aquela mulher adúltera que não havia, que haja uma saída para mim, haja uma saída para os teus filhos. Assim como o Senhor curou aquele homem que era um cego de nascença e nunca havia acontecido aquilo, algo inusitado aconteceu. Que aconteçam algo inusitado nas nossas vidas também, em nome do Senhor Jesus. E que recebamos de Ti essa visitação de poder, de graça, e que fiquemos firmes, ó Pai, a receber a visitação. Fiquemos firmes daqueles que vêm para roubar a visão, aqueles que vêm para nos cegar de novo, Pai, que nós nos mantenhamos em fé, em pé na tua presença, até nos encontrarmos contigo lá fora. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos, nos dá direção, um restante de semana abençoado, cheio da tua graça. Cobre-nos com teu sangue, Pai, e nos dá livramento de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fogo no bicho. Deus abençoe.